Hoje a gente vai falar o que que é essa coisa de metaverso aqui, né? A gente vai tentar responder algumas perguntas. É, eu vou ler aqui a descrição que o pessoal do evento fez, que eu achei demais. Então, eles escreveram o seguinte: a gente queria explicar nessa descrição exatamente o que é metaverso, mas a gente não pode porque não sabemos o que é. Que eu imagino que seja a situação de vários de vocês também, né? Seria o Second Life em versão atualizada? The Sims com maior interação? Precisa ter óculos de realidade virtual? A medida do terreno em pixels e o preço em dólar? A gente também não sabe. Mas esse bate-papo vai ser justamente para nos ajudar a tirar todas essas dúvidas e entender, por fim, o que é metaverso. E depois do painel, eles vão editar a descrição com o que aprenderam aqui. Então, bom, vamos lá. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Dani, para a Dani e para o Tim, seria uma pergunta com duas respostas. Assim. Primeiro, qual é a definição do metaverso? E segundo, se vocês conseguem, vocês podem dar uma definição mais formal, mas em seguida, será que vocês conseguem explicar para uma criança de 6 anos o que é o metaverso? Fica aí o desafio. Pode começar, Tim. Ah, valeu, eu ia deixar a Dani já pegar essa bomba de cara já. Então, Mas, mas vamos lá, eu vou tentar dar um conceito mais amplo para o pessoal. Assim, eu sei que metaverso a gente está ouvindo falar muito dessa palavra, e uma das coisas que eu digo sempre é normal a gente ter dificuldade de ter uma definição, às vezes, clara e direta disso logo de cara, porque a gente está falando de algo extremamente novo, né? O conceito, apesar de já existir há alguns anos, ele está sendo explorado muito mais agora. E como qualquer nova tecnologia, é difícil você ter uma explicação, às vezes, muito definida logo no início. A gente pode pensar isso até no início da internet, né? Como que explicava a internet no início? Era bem complicado, principalmente para as pessoas que não entendiam todos aqueles outros conceitos que envolviam a ideia de internet, tipo explicar o que é um site, o que é acessar um modem, e todos esses conceitos eram muito novos. Então, como a gente está falando de um conceito novo, que é metaverso, há vários outros conceitos em volta disso que às vezes dificulta a gente entender, pelo menos logo de cara. Eu sei que a definição de metaverso talvez mais comum que a gente tem atualmente é um ambiente virtual, ponto, né? Então, você coloca seu óculos lá, inclusive eu tenho um aqui, você coloca seu óculos, pronto, e você está no metaverso. Essa é a definição, eu diria, mais comum, mas também, do meu ponto de vista, mais rasa. Ela é muito superficial. E metaverso ele pode ir muito além disso. E aí, no meu conceito de metaverso, pelo menos o que eu tenho mais abordado e tenho tido um amparo, às vezes, até de outros pensadores, empresas que pensam nessa mesma direção, é a ideia de que metaverso é uma espécie de imersão, não só necessariamente nos olhos, né, onde você coloca ali seu óculos, mas qualquer tipo de imersão no seu sentido mais amplo, mas também com um adendo de que você é dono ou faz parte do que está acontecendo ali. E talvez esse é um conceito muito novo, e a gente vai explorar ele um pouquinho mais para frente, mas essa é a ideia. É um ambiente onde vocês têm um nível de imersão, mas você também faz parte daquilo ali e aquilo que você está interagindo, seja seu avatar, seja o seu terreno, como o Lauro falou, aquilo ali não é dono de uma empresa específica, mas é parte daquele ecossistema, é parte daquela comunidade. Show, show. Eu não sei se uma criança de 6 anos vai entender, mas eu acho que ficou bem legal, acho que ficou muito bom. Quer complementar, Dani? eu quero. Tá funcionando? Tá, né? Eu gosto da definição que fala que o metaverso é um momento, né? Que a partir do momento em que sua vida online, né, que você prioriza aquilo dali, já faz parte do metaverso, né? E aí eu pego e começo a abordar as coisas. Poxa, se eu hoje em dia trabalho só de forma online, meus amigos estão todos ali, ou eu de alguma forma priorizo estar com meus amigos ali de forma online, aquilo ali é o acontecimento do metaverso. Então eu abordo muito mais o metaverso como um acontecimento, como um momento, do que de fato um ambiente virtual, né? Eu enxergo o ambiente virtual como uma ferramenta para gerar maior imersão, mas eu enxergo o metaverso hoje como um momento. Perfeito, perfeito. Vocês usaram esse termo algumas vezes, né? Virtual e real. E a segunda pergunta que eu queria fazer é em relação à nossa percepção do que é real e do que é virtual. Como vocês acham que o metaverso afeta essa percepção? Vocês acham que ele é uma coisa estritamente virtual ou ele, né? A gente já entendeu, por exemplo, que existe essa associação do metaverso com os óculos de realidade virtual, mas será que é isso mesmo? O que vocês acham?
Cara, metaverso não é só o VR, né? Ele não é só o ambiente virtual, ele não é só óculos de realidade virtual. E essa pergunta de mistura do social com o real foi uma pergunta que eu me levantei quando eu estava preparando os tópicos para cá. E eu vivo pensando nisso, né? Tudo bem, até onde é o metaverso, mas isso anula minhas experiências reais, né? Eu tô aqui conversando com meus amigos no Meet ou no ambiente virtual, né? No metaverso mesmo, como ambiente. Isso não é uma experiência real? Até que ponto eu consigo dividir o que é real ali e o que está só no âmbito virtual, né? Porque não deixa de ser experiência da minha vida. Então, eu tenho essa dificuldade, sim, para dividir o que é real e virtual. Mas eu acabo categorizando tudo que faz parte do metaverso quando eu estou numa imersão muito mais completa de forma online do que na vida real. Se eu estou só na minha cadeira ali sentada, vivendo uma experiência real ali, em que eu estou parada, e o resto todo das experiências que eu estou vivendo está no âmbito online, está no ambiente virtual, para mim, aquilo ali já configura metaverso. É muito interessante, até veio uma reflexão aqui agora, né, de que eu, o Tim e a Dani, a gente se conheceu pela Web3, né? Talvez dá pra dizer que a gente se conheceu no metaverso, de alguma forma. E a gente tem esses dois lados da moeda aqui agora, porque a Dani tá aqui, fisicamente, o Tim tá lá, virtualmente, mas isso quer dizer que não é real? Será que o Tim não é real? Não, né? Eu acho que tem essa... O Tim é um avatar. Agora eu sou um avatar, galera. Mas fala aí, Tim. Fala aí, o que você acha disso? Vamos lá. É que tem alguns conceitos que, de novo, a gente está falando de algo novo, né? Eu não uso o termo real para fazer essa distinção. Eu uso digital, virtual e físico. Não é porque é digital ou virtual a coisa que ela não seja real. Então, vai um pouco na direção do que a Dani está falando. Então, a gente faz essa distinção de físico e virtual. E quando a gente fala de metaverso, aí a gente pode talvez até ir um pouco mais além, mais no futuro, algumas das preocupações das pessoas com o nível de imersão que isso pode proporcionar, aí sim pode causar uma confusão com o que de fato seria real e o que não seria real, né? E aí, de novo, a gente está extrapolando as ideias com relação ao sentido de imersão. Então, tem algumas pessoas que já pensam que o nível de imersão pode ser tão alto que você vai ter essa dificuldade de distinguir ali o que é, no caso, aí vale a palavra real e virtual. Inclusive, teve gente comparando até com Inception, né? No sentido de tô sonhando ou não. Isso aqui é um sonho ou de fato tô no mundo real? Mas isso aqui é muito extrapolar as ideias muito para o futuro. Porque a gente tem agora, hoje, eu diria que não é porque é virtual que não é real. Não é porque é virtual que não é real. O que está acontecendo aqui agora é tudo real. Por mais que eu esteja longe aqui, a cento e poucos quilômetros de Joinville, eu estou aqui conversando com vocês e, de certa forma, as pessoas encaram isso como metaverso. Eu acredito que esse nível de imersão não necessariamente é metaverso, mas sim pode fazer parte disso. Lauro comentou que a gente se conheceu na Web3, e o que a gente chama de Web3 justamente vai nessa direção de propriedade, né, de ser dono ali dos seus ativos, das coisas que você de fato possui. E nessas interações que nós tivemos na Web3, muito foi por meio justamente de assuntos relacionados a blockchain, a criptoativos, a NFTs. Eu fiz vários trabalhos com a Dani relacionados a NFTs, alguns com o Lauro relacionado a blockchain, e todo esse universo ele está muito permeado pela questão de propriedade, de você ser dono dos seus ativos. Então, eu considero, pelo menos, muito mais essas interações e essas dinâmicas de interagir com outras pessoas usando a questão de propriedade, considero muito mais isso metaverso do que, às vezes, só um óculos virtual. Se eu estiver falando algum termo, talvez, muito para frente pro pessoal, alguma coisa muito técnica, podem perguntar que a gente tenta simplificar um pouco aí. E aí, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido? O que é metaverso? A gente tá usando muito termo técnico ou não? O que vocês acham? Dá um joinha aí se tá legal. Legal, show. Acho que tá todo mundo contente aqui, todo mundo entendendo. Bom, você mencionou, Tim, a questão do avatar, né? E também você mudou a sua tela para o seu avatar. E aproveitar esse gancho, então, para fazer outra pergunta, que é em relação à nossa percepção de identidade. Como você acha que essa experiência do metaverso afeta
ou talvez até nos dá maior liberdade, não sei, em relação à nossa identidade? Opa, só um instante que você tá mudo, Tim. Fui eu. Ah, Tô beleza. de volta. Tá me ouvindo? Aí. Eu ia dizer que esse é um ponto que eu gosto bastante, porque eu diria, uma das características do que a gente chama de metaverso que eu acredito que tem mais valor. Quando a gente fala de identidade no metaverso, vamos dar um passo atrás, né? Quando você faz um cadastro no Facebook, você tem que dar uma série de informações. Seu nome, seu sexo, data de nascimento. Se você vai abrir uma conta no banco, é ainda mais extensa a quantidade de informações que você tem que dar. Esses tempos agora eu fui ser fiador de um amigo meu para o aluguel e eu tive que praticamente dar tudo o que eu tenho de informação da minha vida e até parte da minha família para poder fazer isso. Então é uma exposição muito grande da sua identidade, do que você é, do que você construiu, para organizações, para empresas, para imobiliária, para redes sociais, coisas do tipo. Quando a gente fala de metaverso, a gente fala de uma identidade onde você pode, de fato, ser o que você quer, e não só isso, ser dono, de fato, da sua identidade, que é uma coisa que a gente chama de identidade autossoberana. E no que a gente chama de metaverso, que não é o que a gente está chamando de Facebook e realidade virtual, você pode ter essa identidade e interagir com outras pessoas sem necessariamente ter toda essa exposição, sem necessariamente dizer todos esses dados sobre você. Então, em tese, você pode ser o que você quiser, não importa seu sexo, sua cor, sua renda. Nesse ambiente virtual, você tem essa liberdade para ser de fato quem você é. Inclusive, tive interações com pessoas que até hoje eu não sei quem são, não sei se é homem ou mulher, eu não sei a idade, e nós tivemos interações de longo prazo, eu diria, inclusive de troca de valores, estou falando de valores financeiros, interações de trabalho, com pessoas que até hoje eu não conheço, pessoalmente. Mas eu conheço elas naquele ambiente, eu sei do que elas gostam, eu sei do que elas fazem, mas eu não sei talvez o que eu vou chamar aqui de identidade física delas. Inclusive, esse avatar que eu estou mostrando aqui para vocês, obviamente é só uma versão 3D, mas eu tive diversas outras reuniões onde as pessoas estavam usando só os NFTs dela, e usando um nick onde eu não sei o nome real daquela pessoa. E nós estávamos construindo trabalhos, eu diria, relativamente grandes, apenas nesse ambiente virtual. E isso, pelo menos, é o que eu entendo de identidade no que a gente está chamando de metaverso nesse momento. Cara, perfeito, muito bom. Acho que a gente começa a tocar aqui numa questão do que não é metaverso também, né? Porque se identidade é algo importante e a propriedade sobre a nossa identidade, essa identidade autossoberana, é um princípio, como que algo como o Meta, né, o Facebook, poderia ser um metaverso se ele é um intermediador, se ele detém nossos dados, né? Então, a gente entende que não existe um metaverso em que eu não sou dono da minha identidade. Não faz sentido. Né? Deixa de ser metaverso. Passa a ser só uma jogada de marketing, né? Mas eu queria ouvir da Dani, o que ela acha dessa questão da identidade? Boa. Eu tenho exemplos muito bons. Desde que eu entrei para a Web3, 90% das minhas redes sociais eu troquei, não é mais meu rosto, são NFTs. Isso diz muito mais sobre mim do que eu colocar uma foto do meu rosto, né? Eu colocar uma foto do meu rosto ali não diz nada sobre mim. Mas quando eu coloco o NFT, eu estou dizendo algo sobre mim que vai muito além da minha estética. Eu estou dizendo qual comunidade que eu faço parte, né? Então, por exemplo, no meu Discord ou no meu Twitter tem o meu NFT da PFP Supply Co., que é a comunidade que o Tim criou. Diz muito mais sobre mim, porque eu estou dentro de uma comunidade que realiza doações, ou também coloquei da comunidade do Nouns, né? Então, poxa, ela é uma pessoa que gosta de construir na Web3, que gosta de criar projetos, de apoiar esportes. Então, diz muito mais sobre a comunidade que eu faço parte, fala muito mais coisas legais e interessantes sobre mim. E, além disso, eu tenho o poder de escolha do que eu quero compartilhar com o ambiente virtual, né, nas redes sociais. E é interessante você puxar essa questão de propriedade, principalmente o Tim falou aí de criptoativos, porque eu enxergo o metaverso muito como não uma fuga, né, mas uma opcionalidade, né, uma opção da sociedade que a gente vive hoje. Porque o ambiente que a gente vive hoje, físico, a gente não tem escolha sobre as coisas. A gente escolhe, mas a gente não é dono de muitas coisas. A gente não é dono de verdade do que a gente
acha que possui, né? E até trazendo uma teoria social aqui, o homem ele vem buscando, né, afastamento da própria sociedade de diversas formas, com a internet, né? Tem a teoria do homem que gosta de construir, ficar no alto, prédios altos. Ele tá sempre buscando maneiras de sair da sociedade em que ele está inserido, porque ele não tem poder de escolha aqui. E eu vejo o metaverso como essa sociedade, esse ambiente e esse momento onde você tem poder de escolha e propriedade sobre as suas coisas. Então, eu mostro a minha identidade até onde eu quero mostrar, eu compartilho das comunidades que eu faço parte, e eu tenho a propriedade real de tudo aquilo que é meu, né? Dos NFTs, eu escolho a moeda que eu quero usar, e eu acho isso tudo muito importante, porque isso faz parte da identidade. Não tem ninguém escolhendo por mim uma coisa que eu quero usar. Isso desde criptoativos até imagens, até arte, e aí o senso de identidade é realmente meu, eu sou realmente eu. Perfeito, muito bom. Eu queria complementar essa discussão, porque ela é muito interessante. E uma coisa na minha experiência, assim, eu já estou pelo menos uns 6 anos trabalhando com isso, e tem sido cada vez mais interessante ver outras pessoas e ver como isso está se desenvolvendo. E eu tive uma experiência muito, muito bacana de um evento que eu fiz no Rio de Janeiro. Primeiro, de que é muito interessante você chegar num evento assim, você não saber quem é quem, a pessoa ela tem que proativamente se identificar e falar assim, eu sou fulano, um nick, mostra o avatar, né, o NFT. E um homem preto chegou para mim no Rio e falou assim, cara, primeiro ele me agradeceu pelo meu trabalho e tal, né, de educação nesse sentido. E ele falou que ele tá tendo uma experiência fantástica, porque como uma pessoa preta tentando empreender, ele não tem acesso a crédito. Inclusive, tem vários estudos sobre isso, de que se você é uma pessoa preta e você tenta buscar financiamento para o seu empreendimento, para o seu negócio, você vai ter umas 5 vezes maior dificuldade de conseguir a aprovação, e ainda vai ser um valor menor do que uma pessoa branca conseguiria. E no metaverso, na Web3, você não tem isso. Você consegue escolher que a sua identidade não diga nada a respeito da sua cor, justamente para eliminar esse viés, que é uma forma de segregação, uma forma de... enfim, né, uma forma de evitar que essas pessoas tenham acesso. Então, Me chamam de dude, bro, irmão, direto. Não sabem que eu sou mulher e tô fazendo um monte de coisa. Aí os caras, thank you, bro. Eu fico, deixa achar. Mulher também tem essa coisa, assim, né? De, tipo, nem sempre, no primeiro momento, você vai ser bem-vinda, você vai ter que provar 2 vezes mais o seu valor. E se você elimina essa questão primária da identidade, deixa de ser um componente, assim, um problema, né? Bom, a gente falou aqui de alguns princípios e tal, a gente falou bastante da identidade autossoberana, e eu queria perguntar para vocês, então, quais são os princípios e valores norteadores do metaverso? Como é que vocês enxergam isso? Boa. Eu gosto dos seus tópicos, mas eu vou citar o principal para mim, que é a descentralização. Porque a descentralização, ela agrega essa questão de escolha de identidade que eu falei anteriormente. Não faz sentido você ter a opcionalidade dessa sociedade, né? Você ter a opcionalidade do metaverso, isso está na sua mão, e você não ter o direito de escolha da moeda que você quer usar, você não ter direito de propriedade das suas coisas. Enfim, para mim não faz sentido, isso anula a identidade e acaba anulando o fundamento principal disso, né? Que não é fuga, né, mas que é ter, de fato, essa outra escolha em mãos. A sociedade que eu vivo hoje, eu não sou dona do meu carro, eu não sou dona de nada. Na hora que uma autoridade central quiser levar aquilo de mim, ela pode, né? Então, essa outra realidade onde eu estou inserida, ela não faz sentido para mim se eu não tiver propriedade e direito de escolha. Perfeito. E aí, Tim, o que você acha? Bom, eu acho que a palavra que a Dani falou algumas vezes, que é o que ressoa para mim, que é propriedade. Sei que descentralização para algumas pessoas ainda tem muitas coisas a serem compreendidas relacionadas a esse conceito, mas propriedade eu acho que está claro para todo mundo, que é você ser dono daquilo ali de fato. E aí, os 2 livros que falam sobre metaverso, pelo menos os mais famosos que a gente tem, um é o Snow Crash, que é o que cunhou o termo que a gente tem hoje por metaverso. Esse conceito já existia antes,
tá? Em outros termos, então, tipo, cyberspace, mundo virtual, o conceito já existia antes, mas esse foi o cara que cunhou. E talvez o mais conhecido hoje é o jogador número 1, que inclusive tem filme contando a história. E talvez o que eu quero trazer sobre esses dois livros, que vai na direção do que a Dani está falando, os dois abordam de quem é o dono daquele ambiente virtual. Os dois abordam uma corrida para ver quem que vai comandar aquilo. Então a gente vê que esse conceito de propriedade, de organização, ele está desde os primórdios de tudo isso que a gente está chamando de metaverso, de cyberspace, de ambiente virtual. E agora, pela primeira vez, graças a esse conceito que a Dani trouxe, que é a descentralização, a gente tem a oportunidade, de fato, de ser dono dos seus ativos, de fato de ser dono do seu avatar, de fato de ser dono da sua identidade. Comunidades agora elas podem compartilhar essa propriedade. O exemplo que a gente estava trazendo aqui é dessa coleção de NFTs, né, desses tokens não fugíveis. De novo, são outros conceitos, mas uma comunidade surgiu ali baseada em um token onde as pessoas são donas de fato daquilo ali, onde elas podem usar esse poder aquisitivo que elas conseguiram com esse token para fazer doações, para fazer votações, e elas criam uma comunidade onde elas são parte por opção e não por obrigação. Muitas coisas que nós fazemos hoje, a gente está fazendo por obrigação. E vai em vários aspectos. Desde da parte de escolha de quem vão ser seus líderes, do dinheiro que a gente usa, a Dani comentou a questão de propriedade de móveis, de imóveis, tudo isso é tudo controlado por alguém, por poucas pessoas. Geralmente não são pessoas que representam o interesse da população em geral. É muito raro quando isso acontece. Mas a gente não tem tanto controle sobre isso. E quando a gente fala de metaverso, dessas comunidades e de propriedade, a gente está falando de algo que realmente pertence àquelas pessoas e onde elas podem, de fato, ser o que elas quiserem, onde elas podem ter voz e ter poder ali dentro, de acordo com sua participação em vários aspectos. Então, eu diria que propriedade é o conceito que eu diria mais próximo para as pessoas entenderem o que de fato é metaverso. E quando a gente olha para Facebook, para o Meta, fazendo os óculos e tudo mais, onde você só vai lá e vende sua alma para eles nos termos de uso e na política de privacidade, isso não é metaverso, é só uma realidade virtual, nada muito diferente do que você já faz atualmente jogando os jogos virtuais. O VR, ele nada mais do que o quanto a tela está próxima do seu olho. Né? Perfeito, muito bom. Eu compartilho muito essa questão da descentralização como talvez o princípio mais importante que a gente tem, porque sem descentralização não dá para garantir essas outras coisas, não dá para garantir propriedade, não dá para garantir a nossa identidade autossoberana, sempre vai ter uma autoridade central tendo acesso privilegiado a isso e controlando de alguma forma. E aí eu queria aproveitar e deixar um convite para vocês. Hoje às 3h30 na sala 2, aqui no outro prédio, na sala Sadala, eu vou falar um pouquinho sobre inovação radical dentro da Web3. Vou dar alguns exemplos do que eu venho trabalhando, mas algumas coisas que eu mergulho muito, e são exemplos do que é possível fazer hoje em dia com isso, é que, por exemplo, eu ajudei a patrocinar esse evento aqui, o patrocinador principal, que é a Kusama, um blockchain de terceira geração, é o principal patrocinador e eu ajudei o pessoal a passar isso, né, para escrever uma proposta e ter ela aprovada. Então a descentralização ela permite que a gente consiga diluir poder, né, o acesso ao dinheiro, não só ao dinheiro, né, não só ao poder financeiro, mas o poder de modo geral, poder de voto também, ele seja diluído e a gente tenha mais acesso e mais poder de fato, né? Esse poder ele fica diluído entre todos nós e faz com que a gente seja capaz de fazer coisas diferentes. Então eu estou falando isso para nos levar para a próxima pergunta, que vou perguntar duas coisas. Uma é em relação a exemplos reais, né? Então a gente falou bastante agora de definição e tal, falou mais de teoria, de princípios. Vamos tentar tangibilizar, trazer para o real aqui quais são os exemplos práticos que a gente consegue ter. Então a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vocês consideram o Meta, antigo Facebook, um metaverso? Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou deixar vocês responderem. E segundo, quais são os exemplos que vocês podem dar de aplicações do metaverso?
Boa. Não considero, justamente porque não agrega esse fator principal de propriedade e descentralização. O que está dentro ali do Meta é do Meta. Tá? Você tem suas coisas ali, mas é do Meta. Na hora que der um shutdown ali, desligou, é tudo deles, né? Nada meu. Sobre exemplo real, e vou agregar o real aqui como experiências físicas, né? Que saem do metaverso e acabam influenciando o mundo real. Eu vou dar o maior exemplo, que é o PFP Supply Co, né? Comunidade do meu coração, assim, tudo acontece de forma virtual, todo mundo se reúne, a gente utiliza a criptomoeda que a gente define para fazer doações, e basicamente você compra NFT, vai para o tesouro da comunidade, e aí com o tesouro da comunidade da venda desses NFTs a gente realiza doações. Então é uma coisa que acontece ali em comunidade, via NFTs, né, cada um com a sua propriedade, com o seu avatar ali, e isso acaba chegando no mundo real, né, de uma forma muito, muito, muito positiva. Essa, para mim, é um dos maiores exemplos e mais interessantes que eu vivo hoje. Para você, Tim. Boa. Eu ia usar o PFP também. Cheguei primeiro. Mas porque, inclusive, a gente acabou de passar uma votação agora justamente para fazer uma doação para uma comunidade na Bahia que sofreu com enchentes lá. Então, e tudo isso foi feito, está sendo feito, pelo menos de maneira usando ativos descentralizados, usando os tokens não fungíveis e coisas do tipo. Então, é um exemplo prático do uso dessa tecnologia, onde as pessoas estão participando dessa comunidade porque elas querem, por opção. Talvez outros exemplos interessantes relacionados ao metaverso, e aí eu vou tentar abranger talvez um pouco mais esse conceito de imersão, até para responder a pergunta do Lauro com relação ao Meta. O Meta, ele é metaverso? A empresa em si, não, porque eles não estão, pelo menos, implementando até agora nada que permita que você seja dono ali dos seus ativos nesse ambiente. Pode ser que a possibilidade de eles implementarem esse tipo de coisa, onde você vai ter seus ativos ali, onde você vai ser de fato dono ali de parte daquela comunidade, daquele ambiente, existe essa possibilidade, mas no momento eles não são metaverso, são, aliás, muito o oposto do que a gente está chamando de metaverso. O Meta, inclusive, já é conhecido por ter vendido dados dos seus usuários, ter quebrado ali os termos de uso que eles mesmos tinham proposto, e várias coisas nesse sentido, mostrando que você não é dono de nada ali. Então, suas informações estão sendo vendidas e utilizadas sem seu consentimento e, às vezes, até sem você sequer saber que está sendo utilizado. E isso é o oposto do que a gente está chamando de metaverso. Metaverso é justamente onde você pode utilizar da maneira que você bem entende a sua identidade e o que você tem ali. Talvez outras aplicações práticas vão muito mais nessa ideia de comunidades, né? Onde as comunidades elas escolhem o que elas estão querendo fazer. Então a gente tem nesse ambiente várias comunidades com propósitos diferentes. Então desde do propósito, como a Dani citou, talvez de uma pegada um pouco mais social, de ajudar projetos sociais. Nós temos colecionadores que se juntam e criam uma comunidade, e esses caras colecionam desde artes comuns, eu estou falando de coisas físicas, né, quadros, pinturas e coisas do tipo, até o que a gente chama aqui de NFTs e obras digitais. E tudo isso é propriedade deles de fato. O que mais? Talvez indo um pouco mais no ambiente para quem entende que metaverso precisa de um ambiente virtual. Hoje nós já temos diversos treinamentos que são feitos usando realidade virtual, e aí vai desde coisas que antes tinham um alto risco, como a gente está falando aqui de cirurgias, intervenções médicas que antes tinham um risco muito grande para você fazer isso fisicamente, talvez com um treino um tanto limitado quando a gente fala de ambiente físico. Quando a gente vai para o ambiente virtual, e as possibilidades de interação ali são quase que reais quando comparado aqui com o ambiente real. Que mais? Eu tô vendo treinamentos de palestras, então até o que a gente está fazendo aqui, tem gente treinando falar publicamente usando realidade virtual, fazendo esse tipo de treinamento. Tem um projeto bem legal que chama... puxa, não vou conseguir lembrar o nome, cara. Não vou conseguir lembrar o nome. Mas no fim da sua jornada ali, do seu curso, você recebe um NFT quando você completa aquela jornada. Então, de novo, a gente vê esse conceito de propriedade sendo inserido ali nesse ambiente virtual. Então, hoje nós temos várias aplicações práticas, então eu diria que talvez a principal, quando a gente pensa em ambiente virtual, é permitir essas experiências que se aproximam mais do real.
E quando a gente fala de comunidades, eu penso muito mais nessa questão da comunidade ser dona daquilo ali e poder participar mais ativamente daquilo. Ah, perfeito. Eu acho que essa questão da comunidade ela é muito presente também, né? Já que a gente está falando de descentralização, de ter identidade autossoberana, e identidade é justamente como a gente se identifica e como as pessoas nos identificam, né? Então, a gente não vive, não somos ilhas, né? A gente busca, inclusive, estar em comunidade dentro do metaverso. E eu queria perguntar para vocês, então, vocês falaram um pouco da experiência de vocês aí com o PFP e tal. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que isso é para todo mundo. Vocês acham que o metaverso é um negócio exclusivo para algumas pessoas ou qualquer pessoa pode participar dele? Boa pergunta. Eu penso por dois lados, né? É para todo mundo. Todo o conteúdo ele é distribuído, todo mundo consegue aprender. Isso se a gente for tirar de cena essas questões sociais de pessoas que não têm acesso suficiente à tecnologia. Isso daí sim é um problema social que existe hoje e ele precisa ser tratado, né? Mas tirando esse problema social aí de vista e considerando acesso à tecnologia pleno, é para todo mundo. É para todo mundo. Você vai encontrar a comunidade que você se identifica, sabe? Nesse sentido. Você vai encontrar o seu clã, o seu grupo ali dentro. É para todo mundo e toda a informação que você precisa tá lá. E se não tiver, alguém vai te ajudar. Eu troco meu nome se você entrar em alguma comunidade, se você fizer parte de algo, fizer uma pergunta e ninguém te responder. Assim, é uma coisa incrível. O que você acha, Tim? Você concorda com isso? Eu respondo daquele jeito sagaz, né? Sim e não. Sim, é para todo mundo, mas tem alguns poréns aí, principalmente relacionado ao ponto que a Dani trouxe de tecnologia. Sim, é para qualquer pessoa. A ideia do que a gente está chamando de metaverso é ser o mais aberto possível. Vou até trazer um exemplo prático aqui disso. O Bankless Brasil foi uma das comunidades que eu ajudei aqui no começo, aqui no Brasil. E lá nós temos pessoas de várias idades, de pessoas de vários níveis de conhecimento diferentes e também de várias interações com tecnologias diferentes. Então a gente tem pessoas que são extremamente tech-savvy e outras que estão aprendendo a mexer em certas coisas no celular ainda. Mas elas estão todas participando ali e elas têm um nível de onboarding ali, que é o que a Dani está falando. As pessoas elas se importam em que você aprenda, em que você entenda como que as coisas funcionam. Que mais? Mas tem o porém nisso. A gente ainda tem a dificuldade da tecnologia. Como a gente está falando de algo muito novo, que nem eu comentei no início, algumas coisas ainda são difíceis de entender, de compreender e às vezes até de utilizar em si. E eu volto no comparativo com a internet. Quando a gente tinha os primórdios da internet, eu não sei a idade do pessoal que está aí, mas quem pegou a internet de escada vai entender um pouco disso. Que nem todos aqueles conceitos estavam muito claros. Explicar o que é acessar um site, o que é um e-mail. Eu sei que hoje parece a coisa mais óbvia do mundo, mas houve um tempo em que você falar que tem uma página online era algo que causava até certa repulsa para as empresas mais tradicionais. O que eu vou querer fazer online, né? Que vantagens que vai me trazer? E era motivo de piada ali no fim da década de 80, fim da década de 90. Muitas empresas grandes viam isso como que tinham um pé atrás com relação a tudo isso. O mesmo aconteceu com redes sociais. Quando as redes sociais começaram a bombar, Instagram não era coisa de empresa, era coisa que as pessoas usavam, coisa que jovens usavam para tirar foto. Uma empresa estar presente no Instagram é coisa de criança. Facebook, mano, trabalhar com redes sociais era algo não muito bem visto nos seus primórdios. Hoje é insanidade você pensar uma empresa não ter um perfil no Facebook, não ter um perfil no Instagram, não estar aparecendo online, que foi uma das coisas que a Dani trouxe. E eu vejo esse mesmo movimento com o metaverso. Hoje o metaverso tem vários conceitos que são difíceis de entender. Algumas pessoas ainda têm aversão, acham que é só uma palavra da moda, só algo temporário. Mas o que eu acredito que com o tempo vai se tornar algo tão natural quanto ter um Instagram, vai se tornar algo tão natural quanto você acessar a internet. Vai ser algo comum, com conceitos que vão estar mais, eu vou dizer, enraizados nas nossas cabeças e fáceis de entender. E qualquer empresa ou pessoa que vai dizer, não quero estar ali, vai parecer algo até estranho. Mas no decorrer do tempo, a curva de aprendizado dessa tecnologia vai ser reduzida e vai se popularizando cada vez mais, assim como tudo que a gente está chamando de Web3. Um exemplo muito legal, eu não sei se todo mundo aqui já assistiu The Office, mas no The Office a gente consegue ver essa progressão, né? Tem uns episódios, assim, nas primeiras temporadas em que eles começam a colocar a empresa na internet, criar um site, fazer as vendas online.
E aí rola um pessoal muito bravo, não querendo que eles façam isso, querendo venda via telefone. E aí, nas temporadas seguintes, já tem o Dwight, um dos personagens, jogando Second Life, que já é uma introdução ao metaverso, já é bem sugestivo o nome. E ele passa horas jogando a Second Life, ele tem um avatar dele lá dentro. Enfim, ficou viciado naquilo. Então é muito engraçado ver esse tipo de progressão, da galera não querendo fazer venda online, e aí o Dwight, que era uma das pessoas que estava contra, um dos personagens, já 100% dentro do metaverso. Perfeito. Acho que eu concordo plenamente. O metaverso é para todo mundo, mas existem essas coisas inatas de qualquer tecnologia, de acesso, problemas de acesso, que são problemas sociais e econômicos, né? Então, essa curva de aprendizado, ela pode ser achatada eventualmente com a gente melhorando o acesso, mas naturalmente algumas pessoas têm um certo privilégio, né? Eu tive um privilégio, assim, apesar de ter nascido pobre, eu tinha acesso a um computador desde os 6 anos de idade, que era o computador que meu pai usava para trabalhar, e ele dizia que eu não podia usar para nada, assim, então eu usava escondido, e fui aprendendo a usar dessa forma, mas não é todo mundo que teve acesso a isso, né? Tem gente da minha idade que só foi ter computador com 14, 15 anos de idade, então existe esse problema inato assim de acesso que precisa ser resolvido, mas tirando isso, que é um problema social e econômico mesmo, eu diria que realmente é para todo mundo. Mas aí eu quero perguntar o seguinte para vocês: já que é para todo mundo, como que uma pessoa pode começar? Qual é o primeiro passo que ela pode dar? Será que é o PFP Supply.co? Como é que é? Boa. Eu sempre falo que o primeiro passo, falando dessa definição de metaverso voltada para a parte da descentralização, né? Eu sempre falo que o primeiro passo é você entrar numa organização descentralizada ou numa comunidade. Eu acho que é o melhor passo que você pode dar. Eu pequei muito tempo em relação a isso, só estudando, só lendo, só lendo, só lendo e vivendo de teoria. Mas a minha vida só mudou quando eu passei da teoria para a prática. Então eu tento muito quebrar essa barreira e falar, não, cara, não fica só lendo, bota a cara no mundo, bota para jogo, sabe? Entra numa comunidade, seja PFP Supply Co, recomendo fortemente, é uma comunidade maravilhosa, ou seja em uma DAO como a Bankless Brasil, e você pode começar a escrever ou produzir mídia, enfim, ou fazer posts, lidar mesmo com essa tecnologia de cara e de coração, sabe? Claro, estudar também antes de entrar para entender conceitos como blockchain, descentralização, a importância disso, mas eu diria que sim, o primeiro passo é encontrar sua comunidade, seu clã ali e fundo nele. E você, Tim, o que acha? O que você acha? Eu iria mais ou menos na mesma direção que a Dani, e eu recomendaria a gente tirar os preconceitos que nós temos com relação a essas palavras, porque eu sei que quando surge esse tipo de coisa, principalmente relacionado a NFTs, blockchain, criptomoedas, metaverso, tudo isso parece muitas vezes, eu diria, assustador em alguns momentos e até uma certa aversão, principalmente devido à quantidade de pessoas que usam isso para especulação financeira, para inclusive até dar golpes. A gente tem, são casos que tem, são infelizmente até comuns em vários pontos de tudo isso que a gente está chamando de Web3. Então, eu sei que tem essas barreiras que às vezes dificultam as pessoas de chegarem perto dessa tecnologia. Pelo menos é o que eu tenho notado muito desde que eu comecei a criar conteúdo. Às vezes as pessoas elas não entenderam, mas elas já estão com as barreiras formadas. E às vezes é um desafio muito grande a gente abrir um pouco a porta para entender melhor essa tecnologia. Eu diria que o primeiro passo é esse. Vamos entender um pouco melhor o que essa tecnologia se propõe, até a questão da parceria aqui com o evento, a Polkadot e a Kusama, que é o que o Lauro comentou. São projetos sensacionais, então quem quiser conhecer um pouco mais, eu diria que é uma ótima oportunidade de se aproximar de tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje. Eu diria esse é o primeiro passo. Talvez um passo mais prático, vai muito mais próximo do que a Dani está falando, e aí você vai notar isso quando você começar a se expor um pouco mais a esse assunto, que são as comunidades. Elas são muito orgânicas, eu diria, acontece muito naturalmente, as pessoas estão lá dispostas a te ajudar, e quando você tem um real interesse em colaborar, em contribuir, eu diria todo esse processo ele acontece muito, muito organicamente. Eu sei que nesse processo muitas pessoas vão encontrar a parte de especulação financeira, e eu diria toma cuidado com isso, mantenha a distância, pelo menos a princípio, porque às vezes isso pode de fato ofuscar toda essa utilidade que a gente está comentando aqui, que é justamente a questão de
de propriedade. Para quem encara metaverso talvez como um pouco mais a questão de realidade virtual e o ambiente virtual, não só a parte de propriedade, que é o que a gente está comentando aqui, tem diversas outras plataformas, mas eu recomendaria para quem quer se aprofundar nesse conceito, tem uma empresa que chama A16Z, a Andreessen Horowitz. Eles são uma venture capital e eles abordam muito os dois aspectos, mas inclusive a questão de realidade virtual. E lá eles vão ter diversas partes de onboarding para quem quer entender um pouco mais dessa questão de criação de ambientes virtuais, arquitetura virtual, essas novas profissões que envolvem não só realidade virtual, mas também realidade aumentada. Eu diria que é um primeiro passo para quem quer se aproximar mais. Mas eu diria que tem essas duas linhas para as pessoas. Perfeito. Eu acho que o Tim e a Dani são muito modestos, né? Mas o próprio PFP Supply Co., na minha opinião, é uma grande forma de começar, porque, mostra aí, Tim, pra galera ver como é que se escreve. É PFP Supply Co. Tem site, né? Tem site, pfpsupply.co. Só entrar, tem um botãozinho do Discord lá. Quem tiver conta no Discord, só clicar. Quem não tiver, para criar conta é super rapidinho. E aí você vai cair numa sala onde tem uns vídeos do Tim explicando um monte de coisa, como funciona a comunidade. E direto mesmo no canal do Tim tem outras explicações sobre o que é NFT, funcionamento da blockchain. Então tem um conteúdo muito rico para entender tudo. E uma comunidade muito, muito, muito legal. Não foi uma comunidade criada assim, vamos reunir um pessoal aqui que gosta de fazer coisa social e criar essa comunidade. Chegou um determinado ponto em que a gente entendeu que a gente tinha o mesmo propósito e criou-se a comunidade, sabe? Foi uma forma bem orgânica e por isso é hoje a minha comunidade preferida. E é isso. E os PFPs, né? Profile Picture, que eu uso lá de fotinha no Twitter, no Discord, são super bonitos, são super legais. Você pode mintar quando você fala mintar, você vai ter sua primeira propriedade digital, né? Como NFT, e vem de forma aleatória. E o dinheiro que você gastar nisso vai para o tesouro e a gente converte em doação. Isso eu acho fantástico, até porque a própria história do PFP, né? Começou com o Tim fazendo um vídeo educacional no YouTube dele, ensinando como criar uma coleção de NFTs, sem pretensão nenhuma, era só para ser uma coisa didática mesmo. E acabou se tornando algo, organicamente, foi se tornando essa comunidade de impacto social, que já fez doações para clínicas de animais, já fez doações para desastres, né, comunidades que passaram por desastres naturais. E eu acho que isso mostra muito o poder de você conectar pessoas com um ideal em comum, mesmo se não exista assim uma visão inicial, que a gente pode ir descobrindo isso juntos, né? Construindo isso juntos. Eu acho que isso é fantástico. Eu queria dar parabéns aí para o Tim por ter fundado essa coleção. Eu acompanhei tudo, né? Eu acho que foi muito legal acompanhar desde da criação do vídeo, que ele falou que foi um trabalho, foi bem trabalhoso, né, na época, mas que não tinha pretensão nenhuma e acabou virando uma comunidade, e a Dani, por ser tão ativa nessa comunidade, né, por representar tão bem essa comunidade. Eu amo. E eu acho o ápice do metaverso, assim, até voltando para esse assunto, eu acho o ápice do metaverso quando, tipo, tem reunião no sábado. Poxa, todo mundo tem alguma coisa muito legal para fazer no sábado. E tá todo mundo no Discord junto, trocando ideia, conversando, fazendo doação. E um dos propósitos legais que a gente tem também é ensinar o órgão que vai receber, né? Igual a gente fez a doação pro Amor para Recomeçar, que é uma ONG de Belo Horizonte que ajuda animais de rua. Então, a gente tem o trabalho de ensinar para a ONG como é que ela cria a primeira carteira de cripto para a gente fazer a doação. Então, além dela estar recebendo, ela vai estar aprendendo mais uma forma de receber doações também, sabe? E isso todo mundo no sábado, 3 da tarde, junto, trocando ideia, conversando, e para mim não tem coisa melhor. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final, então eu queria dar um espaço aí para o Tim e para a Dani deixar as suas considerações finais, fazer seu jabá aí, falar onde que a gente pode encontrar vocês, qual é a melhor forma de encontrar vocês. Fique à vontade. Boa. O meu é esse sobrenome esquisito, vou pôr meu avatar porque tá meu nome ali aqui embaixo. Não sei se dá pra ver, espero que dê. Tá espelhado. Tá espelhado. Então vou voltar aqui. É Tim Balabushi, eu acho que o pessoal deve ter aí no evento, em algum lugar.
Eu crio conteúdo para a Web3, para o que a gente está chamando de metaverso, para esse tipo de coisa. E eu tento trazer isso, pelo menos me esforço para trazer uma linguagem um pouco mais acessível. E, de novo, eu bato na tecla de sem especulação financeira, justamente para não atrapalhar a utilidade de toda essa tecnologia. Eu acredito que metaverso, sim, é o futuro. Eu acredito que está sendo muito utilizado pela hype no momento agora. Mas eu acredito que o que ele se propõe a fazer é algo que realmente pode trazer diferença na vida das pessoas e, inclusive, uma maneira diferente de interagirmos. Então, é uma tecnologia que eu acredito muito e acredito que vale a pena, no mínimo, a gente estudar e entender um pouco melhor do que ela se propõe a fazer. Agradeço o Lauro e a Dani aqui pela troca de ideias, são duas pessoas que eu gosto bastante. E, Lauro, desde os primórdios que eu comecei a criar conteúdo, eu tô trocando ideia com eles, gente fina pra caramba, e agradeço muito todos vocês aí que participaram também. Eu que agradeço por você topar essa brincadeira aqui com a gente. E aí, Dani, onde a gente te encontra? Boa, vocês me encontram em todo lugar no metaverso. Meu user é @danimin, com M no final mesmo de mim. Não produzo muitos conteúdos, mas tenho um background de professora. Eu já fui professora de português, então sou uma apaixonada pela didática. E gosto muito de ensinar o pessoal a quebrar essa barreira aí das teorias para a prática. Então, todo mundo aí que quiser fazer parte de uma comunidade, de uma organização descentralizada, de comprar suas primeiras criptos, pode contar comigo, pode me chamar. Já fiz passo a passo, cal com a galera diversas vezes, pós-palestras, assim, ensinando o pessoal a participar melhor e da melhor forma, né? Principalmente ajudando a quebrar essa visão de metaverso e de cripto, né? Como a pessoa que fica ali olhando o gráfico ou fica só de VR em casa. Não é isso, e contem comigo para quebrar esses paradigmas aí. Perfeito. Dani, também, muito obrigado por topar isso aqui, por vir lá de BH, por estar aqui com a gente. Vim de Minas Gerais, gente. Obrigada, show Laura, demais. pelo convite. Trouxe um pouco do calor mineirinho aqui. Trouxe. Faltou trazer café. Tô brincando, aqui tem café. Tá uma delícia. Muito bom, gente, muito bom. Bom, se vocês quiserem me encontrar, então me chamo Lauro Gripa. A gente tem a comunidade, então, da Polkadot Kusama Português. A gente está no Telegram, quem quiser saber um pouquinho mais. E eu também vou dar uma palestra aqui às 3h30, na sala 2, aqui no outro prédio, tá? Convido vocês a estarem lá também para aprofundar um pouco mais em Web3 e falar de inovação radical.